Você é nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui no aterro sanitário de Pato Branco, em cima do lixo, mas em cima de riqueza, porque tem uma turma de galera inteligente que utiliza da sua inteligência para transformar isso daqui em energia. A gente vai conversar agora aqui com o Everton, com o Rafael, sobre este projeto que eles fizeram de encerramento do seu curso e que ganhou notoriedade no Paraná com a premiação do CREA. Primeiro vou conversar contigo, Rafael, de onde que surgiu essa ideia de fazer este projeto e por que o aterro sanitário de Pato Branco e por que energia através do lixo. Então, eu fui num congresso em Curitiba, onde uma pessoa da Suécia começou a explicar que o potencial energético que a gente tinha no aterro sanitário, que a gente estava perdendo esse potencial energético. Então eu tive essa ideia de trazer para Pato Branco. Como eu sou hoje morador da cidade, acho que a cidade merece algo nisso aí. Então com essa ideia, levei adiante para o meu TCC, com o apoio dos meus professores, do meu colega Everton, que a gente fez toda essa pesquisa, que a gente analisou todo o potencial que tivesse uma usina aqui. A nossa ideia é acabar com o aterro sanitário e somente gerar energia elétrica. E isso a gente tem energia elétrica, a parte das cinzas, a parte do chorume, que também pode ser vendido para produtos químicos, e também a energia, que é a nossa principal fonte. Vocês são alunos de engenharia elétrica, né? Isso. Então, vocês tiveram que se aprofundar nesse conteúdo de biomassa, se aprofundar nas características do nosso aterro aqui. Hoje nós temos uma média de 80 toneladas por dia. Como que esse projeto funcionaria? O que ele faria com essas 80 toneladas, fora tudo isso que já está aqui debaixo da terra? Então, a prefeitura continuaria fazendo a sua coleta seletiva, seja a parte do reciclável, seja a parte do orgânico, e mandaria, em vez para o aterro sanitário, mandaria para a usina. Primeiro ela passaria por uma esteira, onde nessa esteira abriria os sacos plásticos, e aí o pessoal da reciclagem que trabalha na cooperativa ali embaixo trabalharia ali pegando o que seria o potencial para eles. Às vezes o pessoal não sabe reciclar, separar adequadamente, então se encontra lá papel que poderia ser um reciclável, às vezes até a caixa da pasta de dente, enfim. Depois disso iria para uma primeira caldeira. Essa caldeira ela teria um calor, seria através, primeiro você colocaria óleo vegetal. Esse óleo vegetal junto com o carvão começaria a queimar o lixo. Esse lixo começaria a girar fumaças pela nossa água que estaria passando pela tubulação e iria para uma outra caldeira. Essa caldeira ela aumentaria a nossa temperatura para 1.200 graus e isso ela também quebraria as partículas. E isso também é fantástico para a gente não ter tanta poluição. E aí teria uns filtros após essa fumaça que praticamente zeraria os gases tóxicos, que é uma coisa que o pessoal meio que tem dúvida, mas isso a gente já pesquisou, não existe gases tóxicos saindo dessa usina. Então você geraria energia elétrica e não teria gases tóxicos saindo. Tá certo. Everton, vocês vão utilizar só o orgânico com reciclável, como que vai funcionar? A princípio seria a gente manter o pessoal da cooperativa com a parte reciclável e a gente utilizar somente a parte orgânica, fazendo a queima para gerar toda essa energia, no caso. Certo. E esse negócio, porque é um negócio, ele é sustentável? O Rafael disse para nós que seria de uma caldeira para outra caldeira, isso tem um gasto. Esse negócio de aproveitar a energia do lixo é sustentável? Sim, com certeza. Uma que é a questão da sustentabilidade, além de gerar emprego, a gente também tem a questão de, como a gente pode ver, acabar com todo esse volume. No caso, teria a parte ali da separação, da destinação do lixo reciclável, e o orgânico a gente acaba, literalmente a gente queima e vira energia, no caso. E é possível fazer essa queima disso que já está aqui, não só do que é material diário recolhido, mas do que já está debaixo da terra? A princípio não, porque isso daqui já já está aqui enterrado, enfim, coberto, mas a partir do momento que o que vai vir, a partir do momento que tem a usina, a gente gera a partir daquilo que vai vir ainda. Perfeito, então, tá dado as informações, parabéns para vocês, meninos, né, que tiveram o TCC de vocês premiado pelo
CREA. E a gente vai, inclusive, Rafael, se você pudesse me falar um pouquinho como é que foi essa premiação, né? Porque vocês vão receber alguns certificados também do Estado, e isso traz uma notoriedade não só para a Pato Branco, para a instituição de ensino, a Unidep, mas também para o nosso Paraná como inovação, né? E para que vocês também possam aplicar isso futuramente, que investidores possam enxergar o projeto de vocês e trazer investimentos para a nossa região na área da sustentabilidade. Para nós foi um orgulho sermos assim, o pessoal de Pato Branco que está sendo reconhecido no estado, e não só no estado, a gente já teve pessoas até de São Paulo que vieram conversar com a gente. E a gente está levando não só o nosso nome, mas o nome da cidade, conhecendo assim um lugar que pode ter algo inovador, e todo o Brasil vai vir para cá fazer uma reportagem. A primeira cidade que tem uma termoelétrica que acabou com o aterro sanitário. E o reconhecimento que a gente tem, além do vindo do governador, da Assembleia Legislativa e também vindo do CREA, são 3 certificados. E a gente também vai participar de um congresso, não se tem dado por causa da pandemia, mas a gente já está convidado para esse congresso, e tem um outro congresso também em Uberlândia que vai sair. Parabéns, mais uma vez. É isso aí, Pato Branco mostrando a sua cara. E nós estamos aqui com o Norberto, da Secretaria de Meio Ambiente, né, Norberto, que está praticamente todos os dias aqui no aterro sanitário. Conta para nós quais são as dimensões do nosso aterro hoje. A gente comentou antes de uma média de 80 toneladas de lixo por dia. Como que esse lixo se divide? Quanto que é orgânico, quanto que é reciclável? Boa tarde, Norberto. Boa tarde a todos. Realmente aqui o nosso aterro hoje possui 25 mil metros quadrados, todo forrado, vamos dizer, na parte por baixo ali, para não enfrentar o chorume no solo, com geomembrana. Então nós temos aí 10 mil metros quadrados que já veio desde 2014 e já está numa sua primeira fase já completa. Construímos esse de 15 mil metros quadrados, que é esse que nós estamos agora sobre ele. Então recebe em torno de 80 toneladas de lixo por dia do orgânico, mais 13 a 14, muitas vezes até 15 toneladas dia, que vai para os barracões da triagem, que vai depois para a reciclagem. Então é um volume bastante grande que o município produz. Se nós pensarmos em uma população de 80 mil habitantes, nós estamos produzindo mais de 1 quilo de lixo por pessoa. Então é um volume considerável, e realmente esse sistema aí de transformar em energia, eu vejo que é o futuro mesmo, né? Nós não podemos aí simplesmente pegar o lixo que está espalhado na cidade e fazer um monte no local e cobrir depois, e depois o local tem que ser abandonado, fazer uma vegetação em cima, e não pode se construir nada sobre esse material. Então acho que o futuro é esse, a evolução na questão ambiental vem dia a dia em relação à pesquisa, e parabéns aos meninos aí que estão com esse projeto, e eu acredito aí que vai ter um grande futuro nesse projeto. Obrigado, Norberto, por estar abrindo as portas aqui do aterro para nós, e tá certo, tá dado o recado. Mais uma vez, Pato Branco saindo de primeira no quesito inovação e agora no quesito sustentabilidade.